tarde a todos os colegas. É uma grande satisfação vir aqui também buscar um pouco de oxigênio, né? O oxigênio dessa ilha que nos faz tão bem. Antes de começar a nossa discussão, nossa troca de ideias, só para a gente se situar, eu queria saber, alguém aqui é arquiteto e urbanista? Ok. Alguém não é? Bom, alguns não são. Todos trabalham na área de ensino ou tem aqueles que não estão envolvidos nesse momento com o ensino? A grande maioria está envolvido com o ensino. Algum acadêmico? Algum estudante? Bom, na pós-graduação, não é? Muito bem. Na verdade, pessoal, eu agradeço o honroso convite de estar aqui, tratando dessa relação que nós temos entre a nossa estrutura curricular, entre o saber, arquitetura e urbanismo, e a prática profissional e a sua atribuição, entre o fazer e a arquitetura e urbanismo. Certamente, fazendo essa leitura dessa plateia, né, do envolvimento da plateia, eu não vou trazer nenhuma novidade. O que eu vou trazer aqui, na verdade, se é que eu posso contribuir com esse oxigênio, é trazer algumas questões, algumas indagações, alguns pontos para a nossa reflexão. Bom, eu acho que a gente, nesse propósito de provocação até, eu acho que a gente podia começar perguntando assim: para que parcela da sociedade nós estamos formando os nossos estudantes? Para quem é o curso que nós estamos oferecendo? Ou esses arquitetos que nós estamos formando vão atender a quem? Essa pesquisa recentíssima, né, que o CalBR fez junto com o Datafolha, eu acho que nos dá algumas indicações muito interessantes e eu acho que a gente não tem como discutir qualquer tema relacionado ao ensino e à prática profissional hoje sem observar esse resultado. Se nós temos que somente 15% das pessoas que já se envolveram com a construção civil buscaram ajuda de um profissional, desses 15%, apenas 7% são arquitetos e urbanistas. Então, os profissionais que nós estamos formando, ou nós que fomos formados arquitetos e urbanistas, não estamos sendo capazes de atuar e de auxiliar 93% da população economicamente ativa no nosso país. E eu acho que isso traz uma série de reflexões possíveis. E a gente pode ir nos marcos legais, né? Até 1933, nossa profissão não era regulamentada no Brasil. Nossa regulamentação surge em 33 junto com os engenheiros e os agrimensores. E só para nos situarmos, né? Essa foto está pequenininha, mas em 33 temos uma foto ali de um Zeppelin sobrevoando São Paulo. É quando termina a Bauhaus, é a data do Congresso que estabelece a Carta de Atenas. E esse era o tipo de arquitetura que a gente via, uma arquitetura, digamos, comercial, mas bastante digna que estava sendo praticada. Em 66, nós tivemos, então, a renovação da legislação profissional, e aí estamos juntos dos engenheiros e dos agrônomos. E muito recentemente, portanto, só a partir de dezembro de 2010, nós passamos a ter uma legislação própria da arquitetura e urbanismo. E o que é interessante, eu perguntei quantos aqui são arquitetos e urbanistas, e seria muito diferente se nós estivéssemos aqui numa plateia de engenheiros. Aliás, o que a gente está conversando aqui, eu tive a oportunidade de conversar há muito pouco tempo, aqui em Santa Catarina mesmo, num seminário de integração entre o CAL e o CREA.
E ali nós tínhamos essa plateia bastante diversificada. Entre os engenheiros, se a gente falasse assim, quem aqui é engenheiro? Quase todos, né? Ou todos levantariam, ou quase todos, ou um bom número levantaria a mão. Mas eu teria que dizer, mas quem é engenheiro civil? Quem é engenheiro eletricista? Quem é engenheiro mecânico? E cada um teria tido uma formação diferente. O que nós não passamos por isso, porque a nossa formação e a nossa legislação, ela tem um caráter nacional e de habilitação única. Se somos totalmente dos engenheiros, com quem nós estávamos junto há muito tempo, o nosso sistema é muito próximo dos médicos e dos advogados. Todos se formam em medicina. Não importa se é um dermatologista, um cardiologista, um cirurgião, não importa o que seja. Todos são, antes de mais nada, médicos, que depois fazem as especializações e buscam diferentes áreas de atuação. Da mesma maneira, os advogados, todos cursam um único curso de direito ou de ciências jurídicas. E depois cada um vai atuar de uma maneira diferente. O que muitas vezes, esse fato muitas vezes nos traz complicações, principalmente na área do ensino. Parece que nós temos que juntar tanta coisa, né? A cidade cresce, a tecnologia avança, temos a arquitetura e o urbanismo, e nunca a arquitetura ou urbanismo, e isso tudo parece uma responsabilidade muito grande. Mas isso, por outro lado, nos traz uma visão integral da profissão. Todos nós sabemos todos os aspectos, né? Se depois eu vou trabalhar numa outra área específica, é uma outra coisa. E a nossa profissão também tem a exigência do diploma de curso superior para permitir a prática profissional. E o que essa exigência nos é? Nada mais do que a prova da aquisição de conhecimentos especializados. A nossa legislação diz que basta ter o diploma e não pede nada mais. E temos o exercício privativo. Somente nós que somos formados em cursos superiores em arquitetura e urbanismo, reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil, é que podemos exercer a arquitetura e urbanismo no Brasil. Que privilégio, não é? Garantimos um gigantesco mercado profissional que atinge apenas 7% da população economicamente ativa. Não é? Bom, na verdade o que a gente tem que enxergar é que isso não é privilégio nenhum. Isso, na verdade, é uma exigência da sociedade para garantir a integridade humana, patrimonial e ambiental. Na verdade, o nosso privilégio do exercício privativo tem essa função, o que muitas vezes a gente esquece. Posto isso inicialmente, a gente pode fazer mais 3 perguntas. É realmente necessário que exista uma regulamentação profissional que garanta o exercício privativo dessa profissão? Será que é necessário? Os jornalistas passaram recentemente de uma profissão não regulamentada para uma profissão regulamentada e voltaram a não ter a exigência do diploma. Seria possível para a gente passar por uma situação? Seria cabível? Eu me lembro há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, quando já se discutia muito a criação do conselho próprio, e um colega nosso, que eu acho que era o presidente do IAB do Rio de Janeiro, escreveu um artigo que dizia assim, por que não rasgamos as carteirinhas? E ele, ao invés de defender o Conselho Próprio de Arquitetura e Urbanismo, ele defendia a SOLA. A SOLA nada mais era do que a Sociedade Livre dos Arquitetos. Quem quisesse fazer arquitetura se reunia e faria. Uma coisa parecida que tem os psicanalistas. Não é? É necessário um ensino superior para formar profissionais? A nossa profissão precisa ser formada nas instituições superiores? Pela prática, não é formado? Ora, quantos arquitetos nós temos para dar exemplos? Vamos falar de alguns não tão conhecidos ou não tão famosos, né? Le Corbusier nunca frequentou uma escola de arquitetura, Walter Gropius criou a escola de arquitetura, mas não frequentou, Mies van der Rohe tampouco, Frank Lloyd Wright, e aprenderam na prática. Eu não estou defendendo isso, mas no mínimo essa está dando para falar da nossa atualidade, né? Mas pelo menos que a gente possa refletir sobre isso. E uma pergunta assim mais incisiva, será que a sociedade precisa da gente? 93% sobrevive sem a gente, da população economicamente ativa. Até que ponto existe uma necessidade social
da existência de arquitetos e urbanistas. A análise histórica e social, o que ela nos diz, né? Que o exercício privativo da arquitetura e urbanismo, a sua regulamentação e a necessidade da formação específica foram exigências impostas pela sociedade em relação aos arquitetos, e não ao contrário. A sociedade é que se interessa que esta profissão, tendo em vista a manutenção da vida humana, do seu patrimônio e das questões ambientais, é que tem interesse que haja essa regulamentação, e não o contrário. E aí, se voltamos, né, no tempo, né, Sócrates, Platão, Vitrúvio, Alberti, Paládio, todos eles já tinham aventado, escrito sobre a atividade do arquiteto e quais eram os saberes necessários para o seu exercício. E todos eles consideram que o arquiteto é aquele que indica a cada um o trabalho a realizar, que isso remonta à raiz do termo arquitetônico, né, do grego. Se a gente for olhar, né, alguns aspectos podem até ajudar a inflar o nosso ego, né? O primeiro civil, o primeiro que não era um rei ou um faraó, que teve o seu nome registrado na história, foi um arquiteto, né? Imhotep, o arquiteto da pirâmide escalonada, que além da forma, que depois foi seguida em todas as pirâmides posteriores, né, desenvolveu a tecnologia construtiva para essas pirâmides, né? E essa coisa da sociedade desejar a nossa regulamentação, a gente sempre gosta de lembrar Hammurabi, né? O arquiteto é contemplado em 6 artigos no Código de Hammurabi. Aliás, é bom a gente saber que 4 únicas profissões estavam regulamentadas pelo Código de Hammurabi: o arquiteto, o advogado, o médico e o bateleiro, né, o fabricante de embarcações. E o artigo primeiro que aparece, 228, é um artigo que trata da primeira tabela de honorários que a gente já teve. Quanto o arquiteto deve ganhar para o seu trabalho. Mas, em seguida, aqui ele garante o que ele vai receber, mas os 5 artigos que vêm em seguinte querem dizer, ou querem, de maneira sintetizada, está escrito ali: quem não tem capacidade, quem não tem competência, que não se estabeleça, porque pode pagar com a sua própria vida, porque é isso que a gente pode ver. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deve ser morto. A gente precisa de uma lei cumprida, cheia de detalhes, e o Hammurabi respondeu isso de uma maneira. E se por acaso alguém não tem amor à própria vida, aí eu acho que o Hammurabi vai no fígado com o artigo 230. Porque se há algo que eu prezo muito mais que a minha vida, é a vida dos meus filhos. E ele coloca ali: se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Simples assim, né? Aí está desnecessário qualquer questão de diploma, de curso superior. O que interessa é o seguinte: você tem o domínio do saber, você está preparado para exercer, você não está colocando em risco a tua vida ou a vida dos teus filhos, então vá em frente. Bom, a nossa história, a história da nossa profissão, tem o nosso registro histórico, é como um realizador de edifícios. E até a Idade Moderna, não havia uma separação entre o que era a ideia e o que era a construção, entre o projeto e a obra. E desde sempre havia uma via de mão dupla. Os saberes necessários para o exercício e a formação que oferecia esse saber. O que é necessário para ser arquiteto e como é que eu adquiro esse saber? Bom, sobre os saberes, ainda nessa viagem ao passado, Vitrúvio, lá no 1º século, né, ele já fala sobre isso. E começa dizendo que o arquiteto deve possuir o conhecimento de muitos ramos de estudos e vários tipos de aprendizagem. Então, essa diversidade de conhecimento, que é uma característica tão nossa da nossa profissão, já estava lá escrito por Vitrúvio. Provavelmente não foi Vitrúvio que inventou isso,
mas é o primeiro escrito que chegou até a gente. Então já estava estabelecido essa formação generalista. Ou não é isso que trata o Vitrúvio, que diz que, quando ele diz que deve ser educado, hábil com lápis, instruído em geometria, conhecedor da história, ter conhecimento de medicina, da opinião dos juristas, estar informado sobre as teorias, astronomia e as teorias do céu. Isso não é uma visão de um profissional generalista e nem um pouco especializado, não é? E aí ele vai dizendo, descrevendo por que cada um desses conhecimentos são importantes. É preciso que o arquiteto tenha cultura para que possa melhorar a memória com as anotações. É preciso conhecer a ciência do desenho para representar mais facilmente as representações gráficas dos aspectos da obra. Por que é preciso o uso de réguas do compasso? Por que é preciso da ótica? Por que é preciso da aritmética? E assim por diante. Eu concluo que isso daqui nada mais é do que a gente pode nomear isso daí como a primeira diretriz curricular. Vitrúvio estabelecia o que um arquiteto precisa saber. Aqui está a raiz das nossas diretrizes curriculares. E quanto do que está aí, nós não continuamos praticando. Por mais que a nossa profissão se transforme, avance a ciência, avance os conhecimentos, os nossos fundamentos são históricos. A sociedade muda ao longo da história e muda também a identidade do arquiteto. Se como o Imhotep nós temos na sociedade oriental antiga, né, o arquiteto meio que fazendo parte da classe sacerdotal, quase como uma autoria divina, na sociedade grega, né, o caráter predominante da arte humanista, na sociedade romana, a formalização da formação, na sociedade medieval, aquele caráter secreto, as corporações de ofício, o florescer das artes, né, da sociedade do Renascimento e do absolutismo, até chegarmos na nossa sociedade moderna, onde nós temos um ensino autônomo, controle público, uma formação integrada, artística, técnica e humanística, né? Onde surge a separação entre o projeto e a construção. E nas sociedades futuras? Qual vai ser a nossa identidade profissional? Quem será o arquiteto e urbanista do futuro? Se formos observarmos a incorporação do ensino de arquitetura aqui no Brasil, temos uma matriz portuguesa, o ensino convencional, oficinal e público, que é introduzido aqui através das aulas de arquitetura militar e que, na verdade, só é sistematizado a partir de 1816, com a missão francesa, inicialmente como Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que com a República se transforma na Escola Nacional de Belas Artes, né? E passamos, então, de uma matriz portuguesa para uma matriz francesa, com dupla origem de Belas Artes e Politécnica. E tivemos, então, uma lenta migração do Belas Artes para o que, então, era conhecido como engenheiro arquiteto. Mas eu acho muito interessante, se a gente puder observar um pouco, como era essa matriz da Belas Artes. Quando a gente fala em Belas Artes, a gente é muito levado pelo nome das Belas Artes, como se a arquitetura fosse algo relacionado apenas com a forma, com as artes, com o desenho. Mas se nós formos observar essa matriz, um curso de 5 anos, onde no primeiro ano tinha... Isso era a estrutura curricular da Belas Artes de 31. Primeiro ano, matemática superior, geometria descritiva, elementos da construção, arquitetura analítica, né, o que a gente chama de história, né, o desenho e a modelagem. Tinha muito conhecimento técnico, não tinha aí nesse primeiro ano? O segundo ano, resistências dos materiais, primeira parte, sistemas e detalhes da construção, materiais de construção, arquitetura analítica, desenho e modelagem. O terceiro ano, resistência dos materiais, sistemas e detalhes da construção, história da Belas Artes, artes aplicadas, teoria da arquitetura, e assim vai. E se vamos olhar o quinto ano, urbanismo, já presente,
Topografia, arquitetura paisagística, é interessante essa relação da topografia com a arquitetura paisagística. Legislação das construções e composição arquitetônica. E terminado o 5º ano, o que havia? O concurso final. Nada mais é do que o nosso TFG, o nosso trabalho de final de graduação. Se nós analisarmos essa matriz aqui, não é muito próxima do que o que a gente tem ainda hoje? Por tantas transformações que a gente tenha passado, belas artes com raiz na Politécnica. Bom, e aí se nós formos observar, né, nós vamos ter que até 1961 não havia uma padronização dos cursos aqui. O que haviam eram os modelos curriculares, né? Os cursos seguiam modelos principalmente das escolas mais antigas, a Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, depois a da USP, depois o do Mackenzie, que eram considerados padrão. Somente em 1962, a partir de uma construção muito democrática dos arquitetos, das entidades dos arquitetos, surge o primeiro currículo mínimo, e o que já apontava para uma formação generalista e única do arquiteto e urbanista, o que impediu a nossa fragmentação, como os nossos colegas engenheiros fizeram. Em 69, já no âmbito da reforma universitária de 68, no período da ditadura militar, há então um novo currículo mínimo, pouco discutido ou nada discutido com a área, a construção de um novo currículo mínimo, que foi muito criticado, mas que vigiu por longos 25 anos. Apesar de ser muito criticado, esse currículo mínimo nos traz algo muito interessante, que é quando consolida o nome de curso de arquitetura e urbanismo e não mais apenas curso de arquitetura, reforçando a questão da unicidade na nossa profissão. Depois disso, em 69, nós tivemos a criação da Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, no MEC, a criação da própria Associação Brasileira, então, de Escolas de Arquitetura, a ABEA, em 73, e tivemos a Constituinte de 88 e logo em seguida a discussão da implantação ou não de um exame de ordem, e aí os arquitetos, junto com outras categorias profissionais e a dos médicos, recusamos a instituição do exame de ordem, por unanimidade, todas as entidades dos arquitetos e urbanistas, o CONFEA, os engenheiros também recusando, o CONFEA na época, e a BFNA, porque o que a gente queria era a garantia de uma boa formação. A gente pode fazer uma analogia um pouco grosseira, mas imaginando que se eu sou um fabricante de geladeira, não me interessa depois da geladeira pronta ver se ela está boa ou se ela está ruim. Me interessa que todas as geladeiras sejam bem fabricadas e todas possam estar entregues adequadamente no mercado. Em 1994, finalmente, depois de 25 anos reclamando daquele currículo, nós nos juntamos novamente, todas as entidades, a CEAL, a ABEA, uma série de seminários regionais que culminou com um seminário nacional brasileiro e construímos, não foi o MEC que nos impôs esse currículo, nós como área de ensino de arquitetura e como área da arquitetura e urbanismo, construímos e levamos até o MEC qual era a nossa proposta de diretrizes curriculares. E aí tivemos finalmente aprovada essa portaria 1770, que ainda hoje é a base que a gente tem, a maior base que a gente tem, do que possa ser um ensino de qualidade no nosso país. Logo depois disso, em 96, a gente teve a Carta da Unesco e da UIA sobre o ensino de arquitetura, e tivemos a LDB. E a LDB acaba com o conceito de currículo mínimo e estabelece o conceito de diretrizes curriculares. E nós, antenados que já estávamos com uma denominação de transição. Não tínhamos mais um currículo mínimo, mas sim umas diretrizes curriculares com conteúdos mínimos. E por isso, apesar de em 98 a gente ter apresentado a nossa proposta de diretrizes curriculares, ela fica dormindo e somente em 2006 temos as novas diretrizes curriculares, que são aprovadas pelo CNE, homologadas pelo MEC, que contemplam o espírito da 1770, porém deixam de incorporar alguns critérios, os padrões de ensino e de qualidade
que nós tínhamos ali, principalmente aspectos relacionados à oferta de infraestrutura, coisas desse tipo, aquilo que era quantitativo, porque o CNE entendia naquele momento que isto não fazia parte do modelo de diretrizes curriculares. Depois, e aí passa a ser, então, obrigatório que os cursos apresentem um projeto pedagógico e não simplesmente uma matriz curricular, e nesse projeto pedagógico que fique claramente estabelecido quais são as competências, habilidades e o perfil profissional que está formando. Isso é uma exigência não somente de papel, mas é uma exigência conceitual, que cada curso saiba realmente o que está fazendo com isso. E aí, em 2010, tivemos uma renovação, uma nova diretriz curricular, nenhuma grande modificação em relação aos aspectos mais profundos, a não ser algumas perdas que nós tivemos por aspectos totalmente fora da questão pedagógica, que é na aplicação do trabalho final de curso, de graduação, que passa a ser chamado de trabalho de curso. A gente entende que trabalho de curso todos são. Ao longo do curso, todos os trabalhos são trabalhos de curso. Mas há um trabalho de curso que diferencia de todos os outros, que é o trabalho final de curso ou trabalho final de graduação, que é um grande trabalho de síntese, onde o estudante vai ainda como um acadêmico, ainda no âmbito da universidade, demonstrar ou não que está pronto, apto a entrar no mercado e que deveria, segundo a proposta da 1770, ser submetido, inclusive, à avaliação de olhares externos à academia. Não é? Bom, essa é a diretriz que ainda está em vigor, e depois, logo depois dela, ainda nesse ano, nós temos a nossa lei de regulamentação profissional, e nos últimos anos, em 2014, a ABEA e também o CAL debatem essas diretrizes e apresentam uma proposta de atualização dessas diretrizes que se encontra ainda em tramitação no Conselho Nacional de Educação, aguardando, muito provavelmente, a oportunidade para fazer um debate, uma audiência pública para debater isso daí. O que a gente pode observar de todo esse arcabouço legal? Que nós temos uma relação entre ensino e prática que é unívoca. Eu brinco que isso é como se fossem gêmeos chipófagos unidos pela coluna vertebral. E por isso, na maior parte das vezes, nos comportamos como se cada um quisesse ir para um lado. Se o ensino quisesse ir para um lado e a prática quisesse ir para o outro. Mas a nossa legislação e a Constituição Federal impede que a gente rompa e que a gente permaneça unido. O artigo 5 da Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho. Qualquer um pode fazer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, tem esse pequeno detalhe. E qual é a qualificação que a lei nos estabelece? A 13.378, ela regulamenta o ensino de arquitetura, o exercício da arquitetura e urbanismo. E já no mundo acadêmico, nós estamos sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e, de maneira geral, e mais especificamente, das diretrizes curriculares do Conselho Nacional e do MEC. E aí a gente pode ver que uma está vinculada à outra. A Lei 12.378, ela diz no artigo 3º, os campos de atuação profissional para exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais. Então, vejam, as nossas atribuições são definidas a partir dos saberes que são adquiridos nos cursos. E não o contrário, como muita gente dizia, agora precisamos mudar os cursos porque nós temos uma nova lei. Não, a lei que regulamenta a arquitetura e o urbanismo é que se baseou nas diretrizes que nós já tínhamos, e não o contrário. Né? Então, isso é uma subordinação do exercício profissional à formação acadêmica. O que o arquiteto pode fazer é aquilo que ele aprende, e nem poderia ser o contrário. Mas se nós formos observar a LDB, ela diz no artigo 43 que é função da educação superior formar diplomados
nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais. Então, essa é uma função. Aqueles profissionais que nós vamos formar, eles não precisam se submeter a nenhuma prova ou a nenhum outro curso adicional. Eles já devem estar aptos para inserção nos setores profissionais. E a nossa resolução, que estabelece as diretrizes curriculares, diz que o curso deve ensejar condições para que o futuro egresso tenha uma sólida formação de profissional generalista. Eu acho que o generalista, todos nós compreendemos o que seja, mas a gente esquece de observar o sólida. Não é uma superficial formação de profissional generalista. As diretrizes dizem que nós temos que ter uma sólida formação de profissionais generalistas. E acho que esses dois pontos aqui demonstram que há também uma subordinação da formação acadêmica ao exercício profissional. Resumindo, nós podemos dizer que a portaria 1770, ela é resultado dos fundamentos históricos da nossa profissão, né? Considerando os avanços tecnológicos, né? E depois ela passa por um filtro de atualização, que é a Carta da Unesco-IA, o que resulta nas resoluções recentes, a de 2006 e a de 2010. Tudo isso daqui foi que inspirou, que baseou o que anteriormente nós tínhamos, que era a resolução do CONFEA, a resolução 1010, que estabelecia quais eram as atribuições privativas dos arquitetos e urbanistas. Mais uma vez, não é as diretrizes que precisam se adaptar, mas a resolução 1010 que foi construída a partir das diretrizes. E a lei 12.378, ela é concebida incorporando tudo aquilo que a gente já tinha garantido na 1010 e que, portanto, vinha das diretrizes curriculares. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque isso daqui vem do fundamento histórico da nossa profissão, vem das discussões amplas da categoria profissional, né? E depois é remetido para a legislação educacional e depois é remetido para a legislação profissional. E não o contrário. Infelizmente, aqui a gente não vai conseguir ver, não tem clareza suficiente, mas esse quadro ele está de uma publicação do INEP, do qual eu, Caracol e outros colegas tivemos a oportunidade de participar muito, juntos, e estabelece ali uma comparação entre a matriz da Escola Nacional de Belas Artes, o currículo mínimo de 62, de 69, as diretrizes de 94 e as diretrizes atuais. E a gente vai ver que nós incorporamos avanços, fizemos algumas adaptações, mas não há perdas, né? A gente garante tudo o que nós já fazíamos e vamos atendendo aquelas coisas que vão surgindo pelas transformações da sociedade. Exatamente, isso está disponível no site da DEA. Obrigado pela ajuda. Bom, e aqui, apesar da letra estar pequenininha, eu acho interessante a gente ver. É uma comparação que a gente pode fazer entre a Lei 12.378, das atribuições profissionais, item a item, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, com a resolução das diretrizes curriculares. E é bom a gente chamar atenção e observar algumas coisas, né? O artigo 3º fala assim, ó, o projeto pedagógico do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, deverá incluir, sem prejuízo de outros, os seguintes aspectos. Então, a diretriz já diz o que tem que incluir para garantir o saber necessário. E fala assim, ó, a proposta pedagógica deve assegurar a formação de profissional generalista, capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades. Não diz que é capaz de atender e assegurar profissionais generalistas para atender as camadas mais elevadas da população. Diz que são todos os grupos sociais, não é? Com relação à concepção, à organização e à construção do espaço. Ou seja,
aquilo que é histórico. Nós sempre fomos o profissional responsável pela ideação e pela materialização. Então, é do projeto à obra, do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído e a proteção do equilíbrio do ambiente natural e as utilizações racionais dos recursos disponíveis. Tem gente que fala assim, a lei do CAL fala em sustentabilidade, as diretrizes não falam em sustentabilidade. Ora, quando ela fala em proteção e equilíbrio do ambiente natural, ela está falando do quê? Se isso não está relacionado à sustentabilidade. Bom, e aí não vou aborrecer ainda mais, importunar ainda mais a paciência de vocês, mas eu acho que a gente deve ler com atenção esses aspectos das diretrizes e não somente fazer como muitos fazem, ir direto ou unicamente ao artigo 6 que fala dos conteúdos curriculares. Então, o artigo 6º fala, os conteúdos curriculares dos cursos de arquitetura e urbanismo deverão estar distribuídos em 2 núcleos, conhecimento de fundamentação e conhecimento profissional, e um trabalho de curso. E aí fala o que é cada um deles aí, e quais são as disciplinas e os conteúdos que devem ter. E aí, a maioria se contenta com isso e monta um curso de arquitetura baseado no que diz unicamente esse artigo das diretrizes curriculares. O que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que muito mais importante que o artigo 6, que estabelece os conteúdos curriculares, é o artigo 5º, que estabelece quais são as competências e habilidades. Porque aí estão definidos quais são os saberes que os arquitetos e urbanistas devem ter, né? Então, ali diz que o curso deverá possibilitar formação profissional que revele, e aí eu chamo a atenção no detalhe, que revele pelo menos as seguintes competências e habilidades. Por que será que está esse pelo menos aí? Só para ficar mais bonita a frase? Porque isso é o mínimo. Nenhum curso precisa ficar nisso, mas nenhum curso pode oferecer menos que isso. Esse é o pelo menos. Daí para cima é que a gente vai ter cursos de qualidade. Se tiver aí, eu já está no limite da qualidade de um curso, né? E aí nós vamos ter o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas de indivíduos, individuais e coletivas, quanto ao ambiente construído. Individuais e coletivos. Mais uma vez, aonde estão os outros 93% que nós não estamos sendo capazes? Não estão no coletivo aí? Então, se nós não estamos atendendo, não estamos no pelo menos. Estamos no quase, talvez, mas no pelo menos a gente não está. As habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo, para realizar construções. E aí vem todas as competências e habilidades. Se a gente quer montar ou atualizar uma diretriz curricular, um projeto de curso, é nesse artigo que a gente tem que se basear. E não meramente nos conteúdos curriculares. Porque os conteúdos curriculares nada mais serão do que a síntese ou desdobramento. Não interessa muito o nome da disciplina. Me interessa, na verdade, se essa disciplina está contribuindo para essas questões. Ou não é assim? Ou será que essa leitura que eu estou conduzindo vocês é um equívoco? E aí, nós podemos, então, comparar, porque muita gente fala assim, mas e a Resolução 21? Na Resolução 21 está escrito item por item o que o arquiteto pode fazer. E aonde é que isto está nas diretrizes? Isso não está nas diretrizes. Primeiro porque a Resolução 31, a Resolução 21 do CAL, ela diz que era para fins de registro de responsabilidade técnica. E não para definição de atribuição. Porque a atribuição não precisa de uma resolução. A atribuição está definida na lei. E a lei diz que essa atribuição vem das diretrizes curriculares. Então, aqui é para um fim interno do CAL, de controle, que depois nos beneficia muito,
Geraldini deve ter mostrado ontem o que é possível fazer com isso daí, de você estudar o seu egresso, para onde ele vai, o que ele é capaz de fazer, né? O que ele tem feito realmente, que é um material riquíssimo para todos os cursos, né? Mas a gente pode ver que, mesmo essa resolução 21, ela está relacionada entre diretrizes curriculares, entre a lei 12.378 e depois a resolução 21. Item a item. Acho que não precisamos entrar nessas minúcias. Mas a gente pode mostrar por que a gente está tão preocupado hoje em dia com o ensino de arquitetura e urbanismo. Porque já somos mais de 140 mil arquitetos ativos no Brasil. Se tiver correção no número, me ajude, Geraldini. Mais de 14 mil formandos ao ano. Mais de 400 cursos, um dos países que tem a maior quantidade de cursos de arquitetura no mundo. E a gente pode perguntar o seguinte: como avaliar a qualidade do ensino? Pera lá, cara pálida. Como avaliar a qualidade da arquitetura e urbanismo? O professor hoje nos mostrou assim que é possível avaliar a qualidade de um candidato a professor de projeto a partir dos concursos que ele vence, das publicações que ele fez, e não meramente da metragem quadrada que ele já projetou. Mas porque nos concursos ele se submeteu a critérios de avaliação dos seus pares, né? E já há algo muito mais importante. Como a gente tem avaliado a nossa arquitetura e urbanismo? Como é que a gente avalia um arquiteto e urbanismo? Isso é difícil, a gente nem busca tentar responder. Mas todo mundo, principalmente dentro do CAL, não é, presidente, sabe como avaliar um curso de arquitetura e urbanismo. Péssimo. Os cursos estão muito mal, todo mundo diz. Fala-se da qualidade ou da falta da qualidade. Normalmente o que a gente vê são análise e comentários vagos, imprecisos e pouco objetivos. E aí a gente volta, olha, nós temos a questão da habilitação e da qualificação. O profissional habilitado é aquele que possui atribuição profissional. O profissional qualificado é o que tem capacitação. A legislação profissional fala do que é possível, do que eu posso fazer. Mas a legislação educacional fala do que eu devo saber fazer. O que é mais importante para a sociedade? Lógico que os dois. É possível dissociar? É impossível dissociar. Quanto da qualidade do ensino, boa ou positiva, vem do bom ou mau exemplo da prática profissional. A nossa realidade triste é que é uma grande ruptura entre o que a sociedade necessita e o que efetivamente se pratica. A arquitetura que se necessita está de um lado, a que se pratica muitas vezes está de outro. As demandas que a sociedade tem, os 93%, estão de um lado, e as demandas do chamado mercado, os 7%, estão do outro lado. A teoria está de um lado e a prática está do outro. O ensino está de um lado e a atuação profissional está da outra. E aí a gente pode ver que os documentos todos nós temos para garantir isso, né? As diretrizes curriculares, que nós já falamos, a missão dos cursos que a Carta da Unesco e da UIA estabelece. E como é que a gente pode, então, aferir essa qualidade? Sabemos, e eu acho que todos concordamos, que o acesso à educação superior não pode ser um privilégio de alguns. Todos devem ter o acesso à educação superior. Mas também deve se transformar numa mera linha de produção que, ao final, vou poder verificar. Esse está bom, esse está ruim, esse está bom e esse está ruim. Essa verificação tem que ser feita no processo. E a correção tem que ser feita no processo, e não no produto final. O sistema de controle de ensino deve garantir padrões de qualidade. Padrões que são contidos nas diretrizes curriculares e foram construídos pela própria área, e são bastante avançados. E, atualmente, não se tem conseguido fazer isso de maneira suficiente, pelo menos, para não dizer adequado. Tampouco existe uma aferição do padrão
de qualidade da prática profissional? Ou a boa prática profissional é a que está na capa das revistas e nos blogs? Esse é o exemplo da boa prática? Ou algumas vezes esse é o mau exemplo que da prática vai para dentro da sala de aula? O que a gente pode dizer é que se nós temos uma crise no ensino, antes disso nós temos uma crise no sistema do controle de ensino. E por que nós temos essa crise? No nosso sistema educacional, é o Ministério da Educação que tem que fazer esse controle. E ele não está dando conta. Mas, em 2012, o governo mandou um projeto de lei criando o INSAES, Instituto Nacional de Avaliação e Supervisão da Educação Superior. E na exposição de motivos para criar esse instituto, o governo reconhecia que o sistema atingiu o limite da capacidade operacional e a qualidade da avaliação está inviabilizada. Não é ninguém de fora que está dizendo, acusando o governo disso. É o governo que está assumindo. O sistema educacional cresceu tanto que eles sozinhos não estão dando conta de aferir essa qualidade. E aí, quando a gente vai ver a prática profissional, do que se queixa, né? Os profissionais se queixam da situação econômica, não há trabalhos, a crise econômica que está atingindo quem? Os 7% e os 93% que a gente nem atinge. As condições de contratação que são perversas, mal remunerados, os contratos, os honorários muito baixos, a questão das reservas técnicas tão discutível, a submissão do arquiteto e urbanista em relação ao marketing, a saturação e invasão do mercado por profissionais de outros países ou profissionais de outras áreas, dificuldades que temos na aprovação de projetos, as leis e normas confusas, carência de mão de obra especializada, baixa qualidade de estagiários e egressos e um número exagerado e a baixa qualidade de cursos. Isso é o resultado de uma pesquisa que a gente vai ver sobre o mercado de trabalho entre os arquitetos e urbanistas. E aí, quando se critica tudo isso, o que a gente mais ouve falar assim, o ensino vai muito mal. E a gente pode avaliar assim, quando é mesmo que começou a cair a qualidade de ensino? E cada um de nós pode ter essa resposta aqui. Porque normalmente a queda da qualidade de ensino começa a aproximadamente 2 meses depois que a gente se forma. Pode ser se formado há 2 meses, há 2 anos ou há 20 anos. Quando eu era estudante, era muito melhor. No meu tempo, o ensino era bom. E eu vejo isso, meninos, né, que foram meus alunos, têm 2 anos de formado e ele já está usando esse mesmo discurso que eu usei, que meu professor usou. Né? Então, a qualidade de ensino cai quando a gente está na escola. Antes, a escola é sempre bom. E o que eu não estou querendo dizer que a qualidade de ensino esteja muito bem, porque, aliás, a gente... bom, e aí é bom dar uma olhada. O que o Artigas disse sobre isso em 1952? É preciso procurar fora da escola a causa dos desajustes. Não cabe às escolas a culpa de tudo o que acontece. Antes, pelo contrário, a escola é igualmente vítima. O ensino vai mal porque a arquitetura vai mal. Ou será que não? Porque a sociedade vai mal. Um é o reflexo do outro. Ou só um que está indo mal. Isso é 52, o Artigas estava dizendo isso. Né? E aí, se a gente for ver, as críticas do ensino são tantas que é melhor a gente separar, né? Pelo menos nas dimensões que o INEP usa. Quando a gente vai ver projetos pedagógicos, a gente pode observar e falar assim, esses projetos são tudo formais, são burocráticos, ninguém cumpre, ninguém vê, está engavetado, ninguém nunca lê. Né? São puramente para atender às exigências, são elaborados individualmente, ninguém sabe quem fez, né? Entre 4 paredes, são desrespeitados ou ignorados. Os professores nunca leram o projeto pedagógico do próprio curso onde eles trabalham. O que vale é o currículo invisível. Às vezes são tão inovadores, querem inovar tantos projetos pedagógicos, que deixam de atender às questões fundamentais e básicas da profissão. Né? As diretrizes, habilidades e conteúdos essenciais. Outros ignoram as diretrizes.
Tem gente que faz projeto pedagógico e não lê as diretrizes, ou só lê o artigo 6º. A carga horária é insuficiente. Isso a gente sabe, que qualquer reunião de colegiado que quiser fazer uma mudança de carga horária e for perguntar para cada professor, fala, quanto você acha que tem que ter a sua disciplina? 10.000 horas para formar alguém é pouco. Não é verdade? Do corpo docente, em muitas particulares, a crítica é que os professores só ganham hora-aula. E aí, por isso, ele é um professor descompromissado. Nos cursos das instituições públicas, tem mestres e doutores, mas que não tem didática nenhuma, só tem título. Os professores são todos de dedicação exclusiva, estão afastados do mercado. Estão sobrecarregados. Não tem carga horária para fazer pesquisa, para fazer extensão, não respeitam as diretrizes do projeto pedagógico, são donos da verdade, inibem a criatividade, são desatualizados ou não têm formação específica para aquilo que eles ensinam. Isso é o que se ouve nas críticas ao corpo docente. Na infraestrutura, quais são as críticas? Os espaços são improvisados, ou os espaços são insuficientes, os espaços são inadequados ou inacessíveis, e nós que ensinamos a organização de espaços. Não é? Os laboratórios não têm equipamentos, ou os equipamentos são desatualizados. Ou, quando tem equipamento e são atualizados, o laboratório tem um dono. E só entra ali o dono, que tem a chave, ou os seus orientandos. Não é? Sem espaço para desenvolvimento de trabalhos, como se arquitetos, os estudantes de arquitetura e urbanismo não tivessem muitos trabalhos para desenvolver. E aí, quem sabe a gente pudesse resumir toda essa lamúria o fosso entre o ensino e a prática de arquitetura. Vou pedir a paciência e vou ler junto com vocês. Ó. A formação está cada vez mais distante da realidade profissional. Podemos aceitar isso como uma verdade? Os profissionais saem sem preparo suficiente, ainda que tenham laboratórios sofisticados e elevado discurso técnico e teórico. Apesar das habilidades em áreas como modelagem computacional, não têm familiaridade com processos construtivos, com questões comerciais, com gestão de empresas, com terminologia do mundo real da construção. Será que isso é realidade? Alunos precisam sonhar, teorizar, ter liberdade criativa. Ponto forte da formação, mas a liberdade tem de ser equilibrada e mais próxima do mundo real. Isso pode ser um retrato do fosso entre o nosso ensino e a prática? Pois o interessante é que isso não é nada do Brasil. Isso é uma matéria do Architects Newspaper, uma publicação sobre arquitetura de Nova York, tratando da realidade do fosso entre o ensino e a prática profissional nos Estados Unidos. Pelo menos um consolo. Não estamos sozinhos nessa dificuldade, não é? E aí o que a gente vê? As nossas cidades não têm sido capazes de oferecer condições satisfatórias do espaço. Ou tem? A participação dos arquitetos não cresce o suficiente. Ainda estamos, olhe lá, nos 7% da população. E temos essas dicotomias. A arquitetura autoral, os grandes arquitetos do Star System, distanciados da realidade. Uma alta exposição na mídia, as imagens, os estudantes sabem fazer imagens, são muito procurados pelos os profissionais, porque eles dominam como produzir belíssimas imagens. Mas a qualidade resolutiva dos projetos ainda deixa muito a desejar. Os arquitetos estão preocupados com atender o programa, uma funcionalidade e baixo custo. E os valores essenciais da arquitetura e urbanismo? Uma atuação pragmática, distante de uma atuação artística e cultural. Uma relevância da estética e a especulação imobiliária. Né? A fotogenia, né? Aparecer bonito na foto, com uma ausência da tecnologia. E aí a gente vai, qualidade, falamos muito da qualidade. Que diabo é a qualidade que a gente tanto fala? Como aferir a qualidade?
o que a gente pode ver com certeza é que a qualidade de arquitetura está relacionada a um conjunto variável e discutível de valores, cuja percepção varia com o tempo e com a cultura. Que discussão a gente tem feito sobre isso para poder ter critérios de qualidade? E aí a gente pode ver que, eu acho que meu tempo já esgotou, né, mas o Graefe já dizia, né, o divórcio entre a arte técnica da arquitetura começa no distanciamento entre a teoria e a prática, desenho e proposta teórica. O Zanettini disse certa vez que críticas sobre o ensino de arquitetura sempre existiram e sempre existirão. O que ensinam é negativo, demonstra vitalidade e a procura de uma transformação constante. Stroer diz que a crise não significa inconformidade com as soluções técnicas ou funcionais. A profissão também passa por crise política e ética, e os resultados mais incômodos estão no terreno da estética, dos significados visuais. O João Whittaker, num texto do Vitruvius, ele diz: ao exacerbar o culto à atividade autoral destinada à alta renda, os arquitetos todos corremos o risco de, mais uma vez, distanciarmos da realidade urbana brasileira. Uma realidade, aliás, uma tragédia, pois quase metade da população, o João foi bonzinho aí, quase metade da população, sequer tem acesso à casa, quanto menos à arquitetura. Qual o papel das nossas universidades, né? A obtenção de um diploma, um trabalho, um emprego? É isso, para isso que nós estamos envolvidos e dedicando boa parte do nosso tempo? Ou também para a formação de conhecimento, produção de conhecimento e a formação de cidadãos éticos e com espírito crítico? Sabemos que é preciso, que a gente precisa é romper esse falso dilema que a gente tem de uma escola preocupada com o trabalho e instrução e outra escola do mando educação. Aliás, a professora Maria Elisa Meira, uma saudosa presidente da ABEA, ela dizia que cada escola deve possibilitar não só a instrução para o trabalho, mas também a capacidade crítica e renovadora. Essa a verdadeira educação. E aí aparece como se nós pudéssemos ter no país dois tipos de escolas, né? A escola que atende os interesses do mercado e a escola que atende o interesse da sociedade. As instituições, alguns falam que as privadas, serão todas privadas, serão somente as privadas, que estão preocupadas apenas com o ensino profissionalizante, formando recursos humanos para as necessidades imediatas. Fala assim, o meu profissional atende o mercado. Eu formo profissionais para atender o mercado. Qual mercado mesmo? Aqueles 7%? É esse o mercado que atende? É o mercado de 2012, que era ou é o mercado de 2015 e 2016 que mudou totalmente? Para qual mercado que está atendendo? E aí as instituições, que alguns falam que é a pública, será que são todas as públicas? Será que são somente as públicas? Né? Estão preocupadas com o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural. É lógico que não dá para separar isso puramente em pública e privada, né? É cabível a gente escolher um curso que vai atender um ou outro? Um curso para atender o mercado e outro para atender a sociedade? Dos mais de 400 cursos que a gente tem, quantos buscam adestrar ou simplesmente instruir para o mercado? Os egressos estão aptos para atender realmente essas demandas imediatas? Quem é o bom profissional que a gente forma? Aquele tarefeiro, né, que atende rapidamente as demandas do mercado, as demandas que vêm do mercado imobiliário, muitas vezes? Ou aqueles que apresentam belas imagens digitais, que respeitam as normas, que especifiquem os materiais inovadores, que aprove rapidamente o projeto? E onde estão os aspectos socioculturais e humanistas? Pura filosofia? Bom, se nós formos observar, acho que o Geraldine já abordou sobre isso, né, a distribuição dos cursos, acho que isso já falou, mas é importante a gente ver. Durante muito tempo, os nossos cursos permaneciam com um crescimento muito baixo. De repente, esse crescimento passou a ser muito elevado. Hoje temos quase uma vertical aqui, não é, do crescimento dos cursos.
Mas isso pode ser explicado porque aqui em azul nós temos o crescimento do número de cursos e em verde e vermelho o crescimento da população brasileira. A população crescia e nós não oferecíamos mais cursos para formar profissionais. As cidades cresciam e nós não oferecíamos mais cursos. Até que nós chegamos a uma inversão. E aí, se nós observarmos, nós vamos ver o crescimento das matrículas no ensino superior. Isso é um dado do MEC, do último censo. Quanto cresceu o total de matrículas, quanto em instituições públicas e quanto em instituições privadas. O crescimento tem sido grande, as estatísticas estão ficando favoráveis. Mas a que custo isso está acontecendo? Aí eu dou uma opinião minha para a gente observar, né? O pessoal da área médica, com todos esses problemas que eles têm passado, da crise do ensino da medicina, resolveram fazer um sistema paralelo de acompanhamento, sem negar o sistema do INEP, mas um sistema feito pela própria área. Um sistema, e eles dizem, que nasce de uma demanda maior de participação das escolas médicas, das entidades profissionais e da sociedade no desenvolvimento de uma visão crítica da qualidade da formação médica no Brasil. Para aqueles que falam em exame de ordem, eu acho que um caminho mais interessante é a gente ajudar, contribuir com o governo, fazendo uma verificação paralela. A gente tem visto que o quanto nós temos perdido da possibilidade de cobrança nos instrumentos do INEP. O CAU e a ABEA têm conseguido uma reaproximação, mas nos últimos 5 anos, seguramente, nós fomos perdendo ano a ano. Antes nós tínhamos um instrumento específico, passamos a ter um instrumento geral. Nós tínhamos cláusulas, que a gente chamava de cláusulas pétreas, os cursos todos tinham que atender essas condições, não existem mais nessas cláusulas. Na média, o curso pode estar bom, mas tem condições críticas que ele pode não estar oferecendo. Então, era essa a reflexão e as questões que eu queria colocar a todos vocês para a gente debater um pouco. Obrigado pela paciência.